2 Coríntios capítulo 5, versículo de 15 a 17. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Você que está em casa também, abra sua Bíblia e acompanhe conosco, participe também deste culto. Diz assim a palavra de Deus: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em favor do teu povo. Te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa e termos livre acesso, Senhor, à tua presença. Te agradecer, Deus, pelo teu amor e pela tua fidelidade, mesmo quando não somos fiéis para com o Senhor. Pai, abençoa-nos mais uma vez nessa noite e fala conosco através da tua palavra e que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, porque estamos sedentos da tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 2023 está chegando ao fim. Quem diria, né? Que nós chegaríamos a essa data, ao fim de mais um ano, de 2023. E um novo ano, irmãos, está chegando. Um novo ciclo. Geralmente, época de fim de ano é época de nós avaliarmos o que nós fizemos no ano que está findando. É época também de nós traçarmos novas metas para o ano seguinte. É época que nós sonhamos, que nós planejamos, que nós projetamos coisas para o novo ano. Meus pais estão aqui conosco e durante esses dias, muitas vezes eu me peguei conversando com os meus pais sobre projetos para o ano que vem, sobre o que nós queremos fazer, o que nós queremos construir, aquilo que nós queremos comprar, algo para nós, para o uso da nossa família lá de casa. É época de nós avaliarmos, de nós pensarmos, projetarmos e sonharmos para o ano que vem. E eu queria lhe fazer essa pergunta: qual o seu desejo para este novo ano? O ano de 2024. O que você tem sonhado, o que você tem projetado para o próximo ano? Qual o seu desejo para o ano que vem? Quais são os seus sonhos e projetos? Irmãos, é muito importante que nós sonhemos, que nós planejemos. Mais importante ainda é colocar os nossos sonhos diante do Senhor, para saber a vontade de Deus. E muito mais importante do que colocarmos os nossos sonhos diante do Senhor, é nós sabermos, ou pelo menos nós buscarmos saber quais são os desejos de Deus para este novo ano. Mais do que sonharmos ou colocarmos os nossos sonhos para o Senhor, mas nós buscarmos saber qual o sonho de Deus para a nossa vida no ano que vem. O que Deus quer de nós para o próximo ano, o ano de 2024. Qual o desejo de Deus para este ano? O que Deus quer de nós? Quais são os planos de Deus para você neste novo ano? É sobre isso que eu quero falar brevemente. O título dessa mensagem é O Desejo de Deus para o Ano Novo. O desejo de Deus
para o ano novo. Irmãos, o texto que lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 15 a 17, foi escrito por Paulo. Paulo é o autor dessa carta, como os irmãos bem sabem. E nós lemos, e eu quero ler mais uma vez aqui em outra versão, nós lemos a versão transformada, que é muito boa, mas a NTLH também diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Versículo 15. Olha, o desejo de Deus para o ano novo, que é o título dessa mensagem. O primeiro desejo que eu queria colocar aqui, que está baseado no versículo 15. O desejo de Deus para o próximo ano, para nossas vidas, o desejo de Deus é que você viva para Cristo. Que você viva para Cristo. O desejo de Deus para o próximo ano é que você viva para Cristo. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui no texto que nós lemos já no versículo 15, é que o desejo de Deus não é que nós vivamos para nós mesmos, mas para Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós para a nossa salvação. Olha o que diz o texto. Jesus morreu por todos, não por alguns, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. O desejo de Deus para o nosso próximo ano é que você viva para Cristo. O texto diz que foi por isso que Jesus morreu. O objetivo de Jesus morrer é para que você não viva mais para si mesmo, mas para que você viva para Ele, para Jesus Cristo. Olha, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós entregamos o governo da nossa vida a Cristo, para viver por Cristo, para que Ele governe a nossa vida. Jesus entrega a sua vida por nós, para que nós também entreguemos a nossa vida por Ele. E eu dizia isso no curso de batismo aos irmãos que estavam por se batizar. Entregar a vida a Jesus, aceitar Jesus é de fato você entregar a sua vida assim como Jesus fez. Assim como diz o texto, como Paulo nos diz, Jesus morreu por nós para que vivamos para Ele, não para nós mesmos, para que entreguemos a nossa vida a Ele. E esse é o desejo de Deus para nós, irmãos. Não somente para o próximo ano, mas para todos os dias. Mas eu quero falar aqui especificamente do desejo de Deus daqui por diante, no próximo ano. Este é o desejo de Deus para nós, que nós vivamos para Cristo. E viver para Cristo é entregar o governo da sua vida a Ele. É colocar Deus como prioridade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, você conhece o texto? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Viver para Cristo é colocar Deus como prioridade, é servir ao Senhor com alegria e ter prazer em se dedicar às coisas do reino de Deus. Ter prazer em dedicar seu tempo, dedicar seus dons, dedicar seus talentos na obra de Deus, servindo na igreja. Esse é o desejo de Deus
para nós, que nós vivamos para Cristo, entregando a Ele nossos dons, nosso talento, nosso tempo, nossa disposição, nossa força por trabalhar na obra e para o reino de Deus. Isso é viver para Cristo. E quem está falando isso é Paulo. Paulo é um homem que sabe verdadeiramente o que é viver para Cristo. Pois ele dedicou sua vida ao serviço do reino. Antes um perseguidor do evangelho, agora o maior evangelista do Novo Testamento, que deixa sua casa, sua terra, sua parentela e faz algumas viagens em prol da pregação do evangelho. Paulo dedica sua vida a sofrer, a pregar o nome de Jesus, a sofrer por Cristo e até a morrer por Cristo. E Paulo sabe tanto o que é viver para Cristo, irmãos, que em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele fala que para ele viver é Cristo. Ele diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Paulo sabe bem o que é viver para Cristo. O que é viver para Cristo segundo Paulo? Observe a vida de Paulo. Tudo que Paulo deixou para viver para Cristo e fazer a obra. Paulo vinha de uma boa família, diz os historiadores. Tinha boas condições, estudo. Mas ele deixa tudo, assim como muitos, quando Jesus chamava, dizia, deixa tudo e segue-me. Ele deixa casa, família. Ele sofreu, foi torturado, perseguido. É isso que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios. É ele que escreve. Que Jesus morreu por nós, não para que nós vivamos para nós mesmos, mas para que vivamos para Cristo. Você sabe por que foi que Jesus morreu por você? Para que você viva para Ele. Para que você dedique sua vida a Ele. Para que você sirva a Deus com alegria, com todas as suas forças, com todos os seus bens, com tudo que você tem, você dedique sua vida ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Que Jesus não morreu para que eu e você ficasse sentado em casa no bem bom. Jesus não morreu para que nós estivéssemos no banco salvos, sentados e satisfeitos, como nós gostamos de dizer. Não foi para isso. Não foi para dizer assim, eu já estou salvo, graças a Deus, agora eu vou ficar aqui no bem bom. Agora eu vou viver minha vida, já estou salvo mesmo. Não foi para isso que Jesus morreu. Para ficarmos sentados no bem bom, salvos, sentados e satisfeitos. Jesus morreu para nós vivermos para Ele, para nós dedicarmos o nosso tempo, para nós dedicarmos a nossa vida, os nossos talentos, e se for necessário, até para nós morrermos para Ele. Até para abrir mão da nossa vontade e morrer para os nossos desejos, morrer para os nossos sonhos, para Ele. Irmãos, será que nós temos vivido para Cristo? Se não temos vivido para Cristo, precisamos entender que não foi para isso que Jesus morreu. Como diz 2 Coríntios 5,15, Ele morreu não para que vivamos para nós mesmos, mas para que vivamos para Ele. A pergunta é, quantos cristãos hoje, de fato, vivem para Cristo? Quantos de nós, de fato, vivemos para Cristo? Irmãos, nós temos visto muitos cristãos que aparentemente entregaram sua vida a Jesus e aceitaram Jesus como Senhor, mas que na prática
vivem para si mesmo. Na prática, vivem para si mesmo. É só nós observarmos um pouco que nós vamos ver que todas as coisas vêm primeiro e Jesus está em último lugar. As coisas do reino de Deus é só se der tempo. Se der tempo, eu vou. As coisas de Deus, se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu compareço. Se der tempo, eu busco. Olha o que Paulo está dizendo. Jesus não morreu para que nós vivamos para nós mesmos, irmão, mas para que nós vivemos para Ele. Temos visto cristãos que as coisas de Deus estão em último lugar, porque primeiro são as coisas para nós mesmos. Meus irmãos, o que Deus quer de nós para esse novo ano é que nós vivamos para Cristo. Será que nós estamos muito ocupados para Deus? Ocupados com nossos sonhos, ocupados com nossos projetos, ocupados com nossos estudos, ocupados com o nosso trabalho, com a nossa vida. Tem gente que diz assim: esse ano não conte comigo, porque eu estou muito ocupado. Esse ano não vai dar. Eu vou precisar me ausentar de algumas atividades. Eu não vou poder fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Eu vou vir menos. O próximo ano não conte, não dá. E olha o que Paulo está dizendo. Jesus morreu para que nós vivamos para Ele, não para nós mesmos. Isso quer dizer buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Que nos dediquemos mais à obra de Deus e mais ao Deus da obra, irmãos. Que sirvamos com alegria. Talvez quem deveria ouvir isso vai ouvir pela live, porque não teve tempo de vir hoje. Nós bem sabemos, irmãos, que em todas as igrejas quem servem são sempre as mesmas pessoas, porque as outras não têm tempo. Vivem para si mesmo, como se a gente fosse desocupado, né? Tivesse tempo. Irmãos, não foi para isso que Jesus morreu por nós. Ele morreu para que nós vivamos para Ele e não para nós mesmos. Olha, se você já fez seus planos para o ano novo e não incluiu nos seus planos Jesus Cristo e a obra de Deus, eu quero que você saiba que a vontade de Deus é que você viva para Ele. E foi por isso que Jesus morreu por nós. Em segundo lugar, irmãos, o desejo de Deus para o ano novo é que você olhe para os outros como Deus olha. Olha o que diz o versículo 16. Aqui na minha versão diz assim: por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém.
E se antes de nós termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Olha que texto. Paulo está dizendo, a partir de hoje, nós não vamos mais julgar as pessoas a partir do ponto de vista humano. Bota aqui a NVT, a outra versão. Olha o que diz. A partir de hoje, não vamos mais julgar ninguém do ponto de vista humano. Olha aí. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Sabe o que isso quer dizer? Que o desejo de Deus é que você olhe para os outros como Deus olha, não do ponto de vista humano. A segunda coisa que nós vemos no texto é que o desejo de Deus é que não julguemos as pessoas segundo o ponto de vista humano, mas que nós busquemos olhar para o outro segundo o ponto de vista de Deus. Porque até o Cristo foi julgado sob o ponto de vista humano. O próprio Cristo foi julgado sob o ponto de vista humano. Paulo está dizendo, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. E quem está falando isso é um homem que perseguiu a Jesus Cristo, que perseguiu os cristãos. Ele está dizendo, eu mesmo julgava Jesus Cristo sob o ponto de vista humano. Mas agora eu penso diferente. Eu o conheço de modo diferente. Eu não olho mais para Cristo sob o ponto de vista humano. Eu tive um encontro com Cristo e agora é diferente. E ele está dizendo isso, que viu Cristo a partir do ponto de vista humano, está dizendo que a partir de hoje, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Olha para o seu lado aí, para a pessoa que está do seu lado, olha para ele. Essa forma que você está vendo é o seu ponto de vista. Eu daqui estou vendo sob outro ponto de vista. Quem está atrás de você está vendo essa pessoa sob outro ponto de vista. E todos os pontos de vista, nenhum está certo. Eu olhando daqui estou errado, você olhando de lado está errado, quem está atrás olhando de lado está errado. Porque Paulo está dizendo que nós devemos olhar sob outro ponto de vista que não seja o humano. Qual é o outro ponto de vista que não é o humano? É o de Deus. O desejo de Deus para o ano novo, irmãos, é que você olhe para os outros como Deus olha. Que nós busquemos o ponto de vista de Deus. Aqui o próprio Paulo está reconhecendo o erro de ter olhado para Jesus sobre o ponto de vista humano. Ele mesmo julgou Jesus Cristo com regras humanas. O desejo de Deus para nós, irmãos, neste novo ano, é que nós sejamos menos juízes e mais intercessores. Quando eu olho o outro sob o meu ponto de vista, eu sou um juiz. Que ao invés de julgarmos uns aos outros, visto que isso não é um mandamento de Deus, julgar uns aos outros, nem faz parte da mutualidade cristã, que ao invés de julgarmos uns aos outros, que nós oremos uns pelos outros e suportemos uns aos outros, ajudando. Isso sim é uma prática da mutualidade cristã. Ou será que é uma prática da mutualidade cristã julgar uns aos outros? É, irmãos? Nós estudamos mutualidade cristã e eu não me lembro de ter falado sobre julgar uns aos outros. O desejo de Deus para nós neste novo ano é que você olhe para os outros como Deus olha. Eis aí uma boa meta para o ano novo.
pedir a Deus que nos dê a capacidade de olhar para o outro como Deus olha. É uma boa meta, amém? A capacidade de olhar para o outro como Deus olha. E que paremos de ser juízes. Afinal de contas, Jesus não nos constituiu juízes. E por último, irmãos, a terceira meta, o terceiro desejo de Deus para o ano novo, para nossas vidas, é que você deixe o que é velho e seja uma nova pessoa. Olha o que diz o versículo 17. Olha o que Paulo diz. Ele diz: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Eu gosto dessa versão. Olha, ela diz: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. É a Nova Bíblia Viva essa versão. Mas todas as versões são boas. A NTLH diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O desejo de Deus para o ano novo, para nós, é que você deixe o que é velho e seja uma nova pessoa. Deus quer, irmãos, que nós andemos em novidade de vida. Sabe, quando Jesus te alcançou lá atrás, eu não sei quantos anos você tem de evangelho. Eu tenho 25 anos. Quando Jesus me alcançou lá atrás, há 25 anos, não era o desejo de Deus, e nunca foi e nunca será, que eu permanecesse da mesma forma que eu era há 25 anos atrás. Não é da vontade de Deus que em 2024 eu seja a mesma pessoa que eu sou agora em 2023. O desejo de Deus é que nós andemos em novidade de vida. Estar em Cristo é tornar-se a cada dia uma pessoa nova por dentro. Deixar as coisas velhas para trás e se converter todos os dias na busca de sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Afinal, nós não atingimos a perfeição. Precisamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos para sermos semelhantes a Jesus. Meus irmãos, a única coisa na vida que não muda nunca, sabe o que é? Pedra. Uma pedra, ela não muda nunca. A não ser que algo aconteça de fora para dentro, que cause a mudança nessa pedra. Alguém quebre, alguma coisa. Mas ela por si só não muda. Daqui a 50 anos, você vai encontrar a mesma pedra que está lá fora, ela vai estar do mesmo jeito. A única coisa que não muda é uma pedra. E nós não queremos ser uma pedra na vida de ninguém. Se nós não queremos ser pedra, nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos crescer. Nós precisamos deixar o eu de 2023 em 2023 e buscar ser algo novo em 2024. Deixar o eu de 2023 para trás. Esse é o desejo de Deus para nós. Que nós abandonemos o velho homem. Que nós abandonemos as velhas práticas. Que nós nos aproximemos mais de Jesus. Que sejamos mais parecidos com Ele.
Afinal, ninguém quer conviver com a pedra que não muda nunca e que só incomoda. O desejo de Deus para o ano novo é que nós deixemos as coisas velhas para trás e passemos a ser uma pessoa totalmente nova por dentro, totalmente, 100% nova. O próprio Paulo que escreve isso, que nós devemos ser uma pessoa nova, o próprio Paulo pratica isso. Quem está falando não é alguém que não sabe o que é isso. Assim como ele sabe o que é viver para Cristo, ele sabe o que é andar em novidade de vida, ser uma pessoa totalmente nova todos os dias. Ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Olha o que diz Filipenses 3, 13 a 14. O próprio Paulo dizendo sobre andar em novidade de vida. Ele diz: não, caro irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa. Esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Ele está dizendo em outras versões: esquecendo-me das coisas velhas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha aí, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Eu não alcancei a perfeição ainda, mas eu concentro todas as minhas forças em uma só coisa: em ser uma pessoa diferente. Porque eu não aguento ser a mesma pessoa. Nem ele aguentava ser a mesma pessoa, quanto mais quem andava junto. Às vezes a gente nem sabe, mas quem está junto da gente nem aguenta a gente mais. A gente do mesmo jeito. Está orando e pedindo a Deus para que a gente mude. O marido está orando para que aquela mulher mude. E a mulher está orando para que aquele marido mude. Jesus não nos alcançou para a gente ser a mesma pessoa, irmãos, mas para que todos os dias a gente ande em novidade de vida. E sem dúvida, isso é uma coisa que Deus quer para o ano novo. Que você seja uma nova pessoa no ano novo. Que você cresça mais. Que você seja mais semelhante a Jesus. Que você esteja mais perto de Jesus. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Deixar os problemas. Deixar a tristeza. Deixar a mágoa. Deixar a decepção de 2023 em 2023. Talvez você diga: 2023 foi um ano difícil, triste, estou chateado, magoado. Deixa em 2023. Rompeu o ano, 2024 é um novo ano. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Esquecer as coisas, deixar as coisas de 2023 em 2023 para nós sermos uma nova pessoa em 2024, irmãos. E pedir a Deus que molde o nosso caráter e que nos mude naquilo que não conseguimos mudar, para crescermos e sermos uma nova pessoa em 2024. Alguém que serve mais a Deus, que serve mais ao próximo. Alguém que está mais comprometido com a obra de Deus. Alguém que vive para Cristo. Alguém que olha para os outros com os olhos de Deus. Que ama, que perdoa, que se submete, que ora, que intercede. Alguém que tem domínio próprio, mansidão, e que, sobretudo, reflete a imagem de Cristo. Sem dúvida, irmãos,
Este é o desejo de Deus para nós. Que você viva para Cristo. Que você olhe para os outros como Deus olha. E que você deixe o que é velho e seja uma nova pessoa. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos para o próximo ano. E ouça do Senhor também aquilo que Deus quer fazer na sua vida em 2024. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Com certeza o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós andemos em novidade de vida e sejamos uma nova pessoa em 2024. Que nós vivamos para Cristo e que nós possamos olhar como Deus olha. Pai, nós te louvamos, Pai, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a tua igreja em 2023. Te pedimos perdão por nossas falhas deste ano, por muitas vezes não conseguirmos andar em novidade de vida todos os dias e sermos mais semelhantes a Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não conseguirmos olhar para o nosso próximo como o Senhor olha e julgarmos muito mais do que intercedermos, do que orarmos, do que ajudar. Nos ajuda a viver para o Senhor e nos ensina a te colocar como prioridade. Que nós, enquanto igreja, possamos te buscar e ajudar uns aos outros, ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. Que a tua palavra continue a falar ao nosso coração, que fique na nossa mente e que o inimigo não venha a roubar aquilo que o teu Espírito Santo semeou. Em nome de Jesus. Amém e amém.